do que os russos fizeram. Mas gostaria de voltar ao plano original de 28 pontos de Trump, ou, conforme reportado pelo Financial Times, agora foi reduzido para 19 pontos. Após dialogar com Zelensky e os europeus, vê Trump a regressar novamente para políticas mais rigorosas em relação à Rússia? Existe algum avanço ou ainda se mantém a lógica de que este conflito será resolvido no campo de batalha? Permita-me elaborar alguns pontos. Em primeiro lugar, ao analisarmos o plano inicial de 28 pontos de Trump, notamos que existem 3 planos distintos aqui. Devemos ser claros para os espectadores sobre o que realmente está a acontecer. Existe o plano de 28 pontos que a administração Trump apresentou para dar início ao processo. Depois, os europeus responderam com um plano de 28 pontos próprio. E agora temos um terceiro plano, que é um plano composto por 19 pontos, peço desculpa, envolvendo exclusivamente a Ucrânia e os Estados Unidos. E a razão pela qual são apenas 19 pontos e não 28 é que há uma série de questões, realmente quase todas as questões-chave que não foram acordadas nesse plano de 19 pontos entre a Ucrânia e a Rússia. E o presidente Trump e o presidente Zelensky vão ou falar juntos no gabinete oval, ou vão conversar por telefone e resolver essas questões contenciosas. Mas esses são os 3 planos que estão a circular por aí. E, claro, o plano de 19 pontos é, neste momento, o mais importante. Mas comecemos pelo primeiro plano, o plano Trump. O plano de 28 pontos de Trump foi criticado, ou a administração Trump foi criticada por ter elaborado um acordo que deu aos russos praticamente tudo o que eles queriam. Eu realmente acredito que isso não é verdade. Examinei o plano original de 28 pontos da administração Trump com bastante atenção e, na minha opinião, é categoricamente inaceitável para os russos em quase todas as questões principais. E se olharmos para o tamanho? Vamos falar sobre as 3 grandes questões. O tamanho das forças armadas russas em relação ao tamanho original das forças armadas ucranianas. Isso é permitido no plano inicial de 28 pontos do presidente Trump, uma das 3 questões principais, pois está ligado ao desarmamento ucraniano. O segundo grande problema é o território. E o terceiro grande problema é a NATO, se a Ucrânia fará parte da NATO, o que está relacionado com toda a questão das garantias de segurança. Portanto, essas são as 3 grandes questões: desarmamento, território e garantias de segurança. NATO. No que diz respeito ao tamanho das forças armadas ucranianas, o plano de Trump estabelece que pode ser de 600 mil tropas. Esse é o limite que é inaceitável para os russos. É uma força consideravelmente maior do que aquela que estava a ser discutida em Istambul durante os meses de março e abril de 2022. Em segundo lugar, no que se refere ao território, afirma-se que o Ocidente irá reconhecer, de facto, o controle russo sobre a região do Donbass. E, evidentemente, os cidadãos ucranianos serão solicitados a evacuar as regiões do Donbass que atualmente têm sob seu controle. Mas essas áreas do Donbass que a Ucrânia abandonar serão transformadas numa zona desmilitarizada. Portanto, é muito importante compreender o que está a acontecer aqui. Não se trata de um reconhecimento de jure, que é aquilo que os russos insistem, mas sim de um reconhecimento de facto. Além do mais, a Rússia não adquire controlo sobre as regiões do Donbass que a Ucrânia evacua. Torna-se uma zona desmilitarizada. Portanto, isto é simplesmente inaceitável para os russos. E depois, sobre todo o assunto da NATO e garantias de segurança, o ponto número 3 diz que não haverá NATO, que a Ucrânia não fará parte da NATO. Na NATO, isso está bem. Mas se olharmos para os pontos número 5 e número 10 do acordo, este é o acordo original de 28 pontos, diz que o ponto número 5 afirma que a Ucrânia receberá garantias de segurança fiáveis. O ponto número 10 deixa claro que os americanos estão a dar uma garantia de segurança forte à Ucrânia. Afirma que se a Rússia voltar a atacar a Ucrânia, haverá uma resposta militar decisiva e coordenada. Isto está sob a garantia do ZEUAIRO, certo? Há uma secção, a secção 10, chamada a garantia do ZEUAIRO, e diz que se a Rússia voltar a atacar a Ucrânia no futuro,
haverá uma resposta militar decisiva e coordenada. Isso é uma garantia de segurança legítima, certo? Os russos não aceitarão isso. É simplesmente inaceitável. Existem outras disposições neste plano de 28 pontos que são inaceitáveis para os russos. Não irei abordá-las aqui porque não é necessário, porque, como deixei claro sobre o assunto do desarmamento territorial e garantias de segurança, o acordo original é inaceitável. Então é por aí que tudo começa. E depois passa-se a resposta europeia, que é consideravelmente pior do ponto de vista russo. Posteriormente, examinamos a terceira iteração, que é o acordo de 19 pontos estabelecido entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Este é, sem dúvida, o mais significativo neste momento. Deixa em aberto o que será feito sobre as garantias de segurança. Deixa em aberto o que será feito sobre a admissão na NATO. Fica em aberto o que será feito em relação ao território. E a única questão sobre a qual tem de dizer algo é o desarmamento. E como disse antes, aparentemente concordamos em levantar o limite de 600 mil tropas, o que vai levar a um número como 700 mil ou 800 mil, o que será categoricamente inaceitável para os russos. Portanto, a ideia de que agora os ucranianos e os americanos estão a elaborar um acordo que depende dos europeus, aliás, mas que os ucranianos e os americanos vão elaborar um acordo que satisfaça os russos, ao qual os russos vão aderir. Considero isso altamente improvável. Zelensky jamais aceitaria um acordo que deixasse os russos plenamente satisfeitos. Sim, bem, há ainda mais problemas com isto, no entanto, que é o... Bem, há garantias de segurança dos euro à Ucrânia. Supõe-se que não se aplicam se a Ucrânia atacar primeiro. Todavia, sob a liderança política de alguém como Joe Biden, por exemplo, torna-se extremamente difícil conceber qualquer líder ocidental a admitir que foi a Ucrânia que iniciou o ataque. Durante esta guerra, assistimos, por exemplo, a central nuclear de Zaporizhia ser atacada repetidamente. E a cada vez, os nossos líderes políticos e jornalistas insistem que é provavelmente a Rússia a atacar-se a si própria. Quero dizer, é muito difícil ver qualquer condenação contra a Ucrânia e arriscar ser visto como apoiando a Rússia. É quase impensável. Faremos grandes esforços para fingir que, mais uma vez, a Rússia está a bombardear-se a si própria, se necessário, mas todo o acordo parece ser garantias de segurança. Isso posiciona a NATO agora como um não participante, apenas mantendo as garantias de segurança. Mas, do ponto de vista russo, eles veem isto como uma guerra por procuração, com a NATO a usar os ucranianos. E, de facto, do nosso lado, desde Boris Johnson a Marco Rubio, também disseram que isto é uma guerra por procuração. Assim, isso deixaria a NATO manter a Ucrânia como um forte proxy, talvez com 600 mil, 800 mil tropas. E, se algum dia tivermos conflitos com os russos no futuro, e mencionas outros possíveis pontos de tensão, podemos sempre ativar a Ucrânia de novo. É bastante complicado imaginar que os russos estejam dispostos a manter esta ameaça iminente sobre as suas cabeças no futuro, na esperança de que a NATO não a utilize contra eles. E os próprios europeus não disfarçam muito bem que não querem realmente um fim para esta guerra. Portanto, pode ser mais cedo do que tarde que esta guerra recomeçará. É muito difícil perceber por que não há interesse em encontrar um terreno comum, porque concordo que os ucranianos precisam de alguma garantia. Provavelmente não a vão obter, que a Rússia não atacará novamente. Mas os russos também precisam de alguma garantia de que a NATO não vai entrar novamente na Ucrânia e recomeçar esta situação. Mas parece não haver interesse em encontrar esse ponto de entendimento comum. Contudo, isso também me conduz à minha questão. Como avalia o plano de Trump daqui em diante? Procurará ele, de maneira gradual e cuidadosa, convencer Zelensky a aceitar este esboço principal? Desconsiderará ele os europeus e aplicará sanções aos russos para os trazer a bordo? Como prevê ele avançar a partir deste ponto? Bem, a questão de 64 mil dólares é se Trump consegue efetivamente formular um plano ou uma proposta que os russos considerem verdadeiramente aceitável. Essa é a única questão verdadeiramente interessante neste momento atual. Pode Trump elaborar um plano de 28 pontos que satisfaça os russos ou que se aproxime de satisfazer os russos de modo a que possam começar negociações sérias?
E como lhe disse, e é por isso que passo tanto tempo a falar sobre o plano original que Trump apresentou, não chegou nem perto. É muito importante compreender que o plano original que Trump apresentou, pelo qual está a ser criticado por pessoas no Ocidente, na Europa e pelos ucranianos, não chegou perto de satisfazer as exigências da Rússia. E o que ocorreu desde então é que ele retrocedeu. A ideia de que ele e Zelensky vão falar por telefone ou encontrar-se na Casa Branca para criar um plano que satisfaça os russos não é um argumento sério. Simplesmente não vai acontecer. Trump não é suficientemente habilidoso, não tem capital político suficiente para conseguir isso. Não se chegará a um acordo que os russos aceitem. Isto resolver-se-á no campo de batalha. Acho todas estas negociações inúteis, tolas. É difícil compreender o que as pessoas estão a pensar. Sim, esta é a coisa estranha, porque nos meios de comunicação ocidentais, há especulação sobre se a Rússia redigiu o acordo de paz e o entregou a Witkoff. Contudo, é o que, ao escutar o ponto de vista russo, eles não iriam aceitar. É um argumento peculiar. Naturalmente, os europeus encontram-se numa posição difícil, desejariam afirmar que a Rússia não irá aceitar, assim podemos responsabilizá-los. Por outro lado, estão tão chocados com isso que querem fazer-nos pensar que foram os russos que o escreveram, por isso é uma situação muito estranha de se estar. Mas, novamente, se desejarmos compreender o que os russos aceitariam num acordo de paz, dado que eles afirmam que é necessário abordar as causas profundas, quais seriam essas causas no contexto de um acordo de paz concreto e real? Estou a pensar, se começarmos pelo lado russo, para ver se há algum caminho possível para uma solução diplomática para esta guerra. O que exigiria então tal acordo de paz com base nas exigências russas para abordar as causas profundas? Bem, 2 pontos. Porque os russos veem a Ucrânia como um bastião ocidental na sua fronteira e porque consideram isso inaceitável. Eles insistem que a Ucrânia não pode fazer parte da NATO, não pode ter garantias de segurança significativas. Insistem que o Ocidente reconheça de jure a sua anexação dos 4 oblastes no leste da Ucrânia, além da Crimeia. E os russos insistem que a Ucrânia seja desarmada ao ponto de não representar uma ameaça ofensiva para a Rússia, e estas não são exigências negociáveis. Simplesmente não são negociáveis. Esse é o ponto 1. Ponto 2. É crucial entender que isto não é uma guerra por procuração. Usa o termo guerra por procuração. O facto é que os Estados Unidos da América, os países europeus e os ucranianos encontram-se em guerra com a Rússia. Estamos numa guerra. Nós, no Ocidente, não estamos a puxar gatilhos, certo? E não estamos a pressionar botões, mas de todas as outras formas, estamos profundamente envolvidos nesta guerra. E os russos acreditam que estão em guerra conosco. Isso implica que esta ameaça existencial não se limita exclusivamente à Ucrânia não estar integrada na NATO ou à Ucrânia não possuir garantias de segurança. Existe uma narrativa consideravelmente mais abrangente em jogo aqui, que envolve os russos terem de refletir sobre como irão enfrentar esta ameaça letal proveniente do Ocidente e da Ucrânia no futuro. É por isso que o futuro do continente europeu é verdadeiramente sombrio. As pessoas simplesmente não compreendem isto. Entramos num conflito com os russos em fevereiro de 2022 e tivemos uma oportunidade de o interromper, certo? E teria sido realmente bastante fácil encerrá-lo em abril de 2022. E é por isso que progressos significativos estavam a ser feitos na altura. Mas nós, no Ocidente, e aqui estamos a falar principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, dissemos aos ucranianos para avançar porque pensávamos que podíamos derrotar os russos. E então o conflito militar intensificou-se. E desejas compreender, Glenn, a guerra intensificou-se de 2 formas bastante fundamentais. Intensificou-se em termos da dimensão e da qualidade das forças de combate de ambos os lados. Começou-se com forças militares pequenas, mas essas cresceram e tornaram-se bastante formidáveis ao longo do tempo, incluindo os ucranianos e, claro, os russos.
O exército russo agora é uma força de combate bem mais formidável em tamanho e qualidade do que em 2022. Houve, portanto, essa escalada no tamanho e na qualidade das forças militares de ambos os lados. Mas também houve uma escalada nos objetivos dos dois lados, certo? E os russos não estão agora satisfeitos com a ideia de fazer um acordo que se assemelhe ao que estava em cima da mesa em Istambul em abril de 2022, certo? Os russos querem pelo menos os 4 oblasts e a Crimeia. E quanto mais pensam, mais desejam oblasts adicionais, esforçando-se para garantir que destroem a Ucrânia, tornando-a novamente um estado disfuncional e reduzido. Esta guerra avançou muito mais do que em abril de 2022. Poderia ter havido um acordo naquela altura. A ideia de que se pode chegar facilmente a um acordo agora simplesmente não está em cima da mesa. Vocês têm estado no Ocidente. Nós, no Ocidente, temos travado uma grande guerra contra a Rússia desde 2022. Isso fará 6 anos em fevereiro. Quero dizer, 4 anos em fevereiro. Desculpe, 4 anos. Isto é, sabe, como a Primeira Guerra Mundial. Esta é uma guerra enorme. Sair disto, fazer um acordo, vai ser realmente difícil de fazer. Sabe como a Primeira Guerra Mundial terminou? Não terminou com um acordo. Terminou com os alemães a desistirem. Foram derrotados no campo de batalha. Está numa situação análoga aqui. E além disso, regressando ao meu ponto inicial, o facto é que não conseguimos reconhecer que isto representa uma ameaça existencial para a Rússia. Não estamos dispostos a perceber esta guerra através da perspectiva deles e a alcançar um acordo que os acomode. Portanto, mais uma vez, isto será resolvido no campo de batalha. Vai culminar num conflito congelado. E esse conflito congelado será seguido por relações políticas extremamente tóxicas entre a Rússia de um lado e a Europa e os Estados Unidos do outro. E existirá um enorme potencial para futuros conflitos, futuras guerras com tiroteios, pois há todos estes pontos críticos, incluindo um reinício do conflito na Ucrânia. Bem, esse é um ótimo ponto. Esses eram todos os acordos que os russos estavam dispostos a fazer em Istambul, principalmente a não adesão à NATO, e foi isso. Mas sim, desde 2022, a principal mudança, claro, é que a NATO entrou na guerra. Isso é. Quero dizer. Mas isso leva-me apenas à minha última pergunta. Porque a NATO foi para a guerra contra a Rússia, rejeitamos a paz. E mesmo agora chegou ao ponto em que, como sugere, ou eu concordo, uma solução diplomática parece muito pouco provável. Mas se esta questão for resolvida no campo de batalha através de uma solução militar e a Rússia estiver a obter a vitória, o que acontecerá à Europa? Então, após esta guerra, porque fomos à guerra contra a Rússia e a Rússia saiu vitoriosa, a Europa terá perdido esta guerra. Qual o impacto disso na segurança europeia ou na arquitetura de segurança? Bem, uma grande questão é o que acontece com o pacificador americano. Se o pacificador americano desaparecer ou for muito reduzido e os europeus ficarem sozinhos, terão de garantir a sua própria segurança, resultando em problemas bem significativos. Deixando de lado os russos, apenas a questão de como os países europeus se relacionam. Como sabes, Glenn, falamos da Europa como se fosse uma entidade política única, mas não é. Ursula von der Leyen gostaria de pensar que sim e que gere a política externa da Europa. Mas a Europa é uma constelação de países e continuam a ser países soberanos. Se retirarmos o chupeta americano, cada país fica por si e os problemas de ação coletiva surgem rápido. A perspectiva sobre segurança mudará de país para país. Depois surge a ameaça russa. Lembre-se, os russos terão grande incentivo para criar problemas na Europa. Não necessariamente problemas militares. Não ameaçarão conquistar a Europa, mas causarão vários problemas políticos, diplomáticos e econômicos na Europa, pois os europeus farão o mesmo com os russos. Portanto, haverá problemas a perder de vista na Europa. Como disse antes, simplesmente não vejo como pode haver um final feliz para os europeus, a menos que consigam alterar fundamentalmente as suas relações com a Rússia, a menos que consigam mudar fundamentalmente a sua forma de pensar sobre a Ucrânia. Chegar a um acordo sobre a Ucrânia, fazer com que ucranianos e europeus o apoiem, que os americanos também estejam a favor, e depois empenhar-se nas próximas décadas para melhorar as relações com a Rússia. Esse é o melhor desfecho possível, mas não vejo qualquer evidência de que isso esteja a acontecer ou que seja provável que aconteça. Penso que exatamente o oposto irá acontecer.
Foi por essa razão que lhe mencionei, e foi isso que afirmei no meu discurso dirigido ao Parlamento Europeu. Considero que a Europa enfrenta um futuro geopolítico bastante sombrio. Deixe-me fazer outra pergunta, então. Por que assim? Porque mesmo na Ucrânia agora se vêem vozes crescentes sobre a necessidade de acabar com isto. Quero dizer, a antiga secretária de Zelensky, ela veio a público e disse que temos de aceitar este acordo de 28 pontos porque, por mais horrível que seja, só irá piorar daqui para a frente a cada dia que passa. E por que razão estamos a escutar os europeus para prosseguir com a luta? Eles já não possuem recursos financeiros, não dispõem de armamento, não têm influência no cenário geopolítico. Eles nem sequer falam com os russos. Por que continuamos a lutar? Mas essa é uma excelente pergunta. Por que é que os europeus têm tanto a perder ao continuar a guerra contra a Rússia? E, novamente, já lançamos os dados. Correu mal. Porque estamos a insistir quando não há caminho para a vitória? Eu sempre faço questão de mencionar. Entendo bem o que os americanos fazem. Eles tentam enfraquecer um rival estratégico. Não funcionou. Afastam-se e entregam aos europeus. Consigo compreender os ucranianos, eles estão a lutar uma guerra existencial. Entendo os russos, eles também enfrentam uma guerra existencial. Mas os europeus, por que são tão teimosos? Isso é muito confuso para mim. Bem, não acho que os europeus sejam os mais teimosos. Quero dizer, os ucranianos são muito teimosos. Pode-se argumentar, como estava a sugerir, que os ucranianos enfrentam uma ameaça existencial e os europeus não. Assim, pode-se explicar a teimosia dos ucranianos, mas não a dos europeus. Mas o que está a ocorrer neste momento, Glenn, para regressar a um ponto que referi há alguns minutos, é que, desde que as negociações de Istambul desmoronaram e este conflito intensificou-se, e uma vez que se prolongou por 4 anos como tem sido, torna-se extremamente complicado, e estou a selecionar as minhas palavras com cautela aqui, torna-se extremamente complicado para os europeus, os ucranianos ou os russos alcançarem um consenso. Do ponto de vista dos russos, estes compreendem que o Ocidente e a Ucrânia constituem uma ameaça extremamente perigosa e mortal. Se olharmos para o que ocorreu nos últimos 4 anos, como sabe, os ucranianos, com permissão dos EUR e do Reino Unido, invadiram a mãe Rússia. Invadiram a mãe Rússia a partir do território ucraniano. Além disso, lançaram mísseis contra uma parte da tríade nuclear estratégica que os russos detêm. Estes são realmente eventos importantes. Além disso, o Ocidente deixou claro que quer derrotar a Rússia na Ucrânia, e com essa derrota, juntamente com sanções, pretende pôr os russos de joelhos e retirá-los das fileiras das grandes potências. Este é o nosso objetivo. Tornamos isto manifestamente claro. É por isso que dissemos aos ucranianos para se afastarem de Istambul. Consideramos que poderíamos desferir um golpe verdadeiramente decisivo à Rússia. Por isso dissemos aos ucranianos para se afastarem. É contra isso que os russos lutam. Os EUAR são um país muito forte e implacável, liderado por Donald Trump. Portanto, se fores os russos, tens um incentivo muito forte para obteres tudo o que puderes em termos de território ucraniano, para te solidificares para um conflito futuro e, além disso, para garantir que a Ucrânia esteja destruída de modo a que não represente uma grande ameaça para ti e, além disso, não esteja em posição de aderir nem à NATO nem à UE. Esta é a estrutura de incentivos russa neste momento, e é resultado de toda a escalada que ocorreu desde Istambul. Depois passas para o outro lado. Pode entender, como dissemos antes, do ponto de vista ucraniano, porque não querem perder 4 oblasts e a Crimeia para sempre. Pode entender porque não querem ser desarmados ao ponto de não conseguirem defender-se dos russos. Pode entender porque querem aderir à NATO ou ter garantias de segurança e não querem ser informados de que não podem ter essas coisas. Pode compreender isso. Então, os ucranianos são intransigentes e depois tem os europeus. E isto, naturalmente, é de enorme interesse para si. Contudo, o que eu lhe diria, Glenn, é que os europeus se envolveram de forma bastante profunda nesta guerra. Mais uma vez, eles não estão a perder a vida no campo de batalha. Não estão a disparar as armas. No entanto, os europeus têm estado envolvidos nesta guerra desde o seu início. E seria um golpe verdadeiramente tremendo para a Europa se eles acabarem por perder a guerra.
E seria um golpe tremendo para a NATO se perdessem a guerra, e novamente a NATO representa o compromisso americano com a Europa. Se esta guerra levasse à desintegração da NATO, estaria basicamente a dizer que isso significaria o fim do pacificador americano na Europa. Os europeus não querem isso, eles querem vencer esta guerra, eles querem que isto seja uma grande vitória para a NATO, ou pelo menos um impasse que possam apresentar como uma espécie de vitória, para que a NATO se sinta bem, os americanos permaneçam na Europa e assim por diante. Portanto, os europeus estão profundamente comprometidos com esta guerra. Isso deixa os americanos, Trump e Vance, estão, creio eu, essencialmente de acordo contigo e comigo. Quero dizer, presumo que eles compreendem este conflito de modos bastante semelhantes às maneiras como tu e eu o compreendemos. Não quero dizer que são lobos solitários, mas diria que há poucas pessoas no estabelecimento de segurança nacional dos Equaways que partilhem as suas opiniões. O Congresso está repleto de superfalcões. Trump tem estado frequentemente rodeado por indivíduos como Keith Kellogg, Marco Rubio e diversos outros superfalcões. Trump tem grande dificuldade em negociar o seu caminho através das águas cheias de obstáculos dentro dos Estados Unidos, para não mencionar ter de lidar com os ucranianos e os europeus. E há limites para o que Trump está disposto a ceder também. Ele simplesmente não pode fazer um acordo que dê aos russos tudo o que eles querem, porque isso voltará para o assombrar na sua mente. Então, ele apresenta aquela proposta original de 28 pontos de que falamos, que ele pensa que os russos ficarão satisfeitos, mas como eu estava a dizer, os russos não ficarão satisfeitos. Então, ele não consegue sair desta confusão, certo? Ele está a tentar, quer dizer, ele não é exatamente um Maquiavel, mas está a tentar e não consegue. E o resultado final é que isto vai continuar até se conseguir uma vitória russa, uma vitória feia no campo de batalha, e se obter algum tipo de conflito congelado seguido de relações políticas venenosas entre a Rússia de um lado e a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos do outro. Penso, Glenn, sabes, já me ouviste dizer isto antes, quando se recorda daquela decisão de abril de 2008 de trazer a Ucrânia e a Geórgia para a NATO e no que isso resultou, e o facto de termos insistido em cada ponto, especialmente em relação a Istambul em abril de 2022, é simplesmente difícil acreditar em quão insensatos fomos e quão catastróficas essas várias decisões foram, claro, começando com a grande em abril de 2008. Não vejo fim para os problemas sobre esta questão. Pelo que se pode ver agora, posso estar errado e esperemos que esteja. Esperemos que esteja completamente errado, que a minha análise seja profundamente falha e que eu esteja apenas a perder o óbvio. Esperemos que sim, mas vou dizer-lhe, pensei muito sobre isto. Passei muito tempo a falar com pessoas como você, Alexander, e por aí fora, e odeio dizê-lo, mas acho que a minha análise, que é tão pessimista, está correta.